A próxima coisa é ter foco e dedicação, tá? Aprender um novo idioma, aprender inglês ou aprender qualquer outro idioma é igual se tornar um chefe de cozinha. Como assim? Se tornar um chefe de cozinha? A gente precisa ter foco para cozinhar. O chefe de cozinha precisa ter foco para cozinhar, porque senão um monte de coisa pode acontecer durante ali, aquele momento na cozinha, enquanto está cozinhando, sem foco. O que pode acontecer se eu estiver cozinhando sem foco? Eu vou queimar um monte de prato, um monte de receita, vai ficar tudo ruim, as receitas. Então, você pode deixar lá a comida na panela por muito tempo e acabar queimando tudo. Os ingredientes vão ser esquecidos. Então, pode esquecer de adicionar alguns ingredientes que são importantes em uma receita, e aí vai afetar o sabor todo do prato. O resultado final vai ser afetado. Pode ter desorganização se você cozinhar sem foco. Então, a sua cozinha pode ficar aquela bagunça. E a gente sabe que toda vez que a gente vai cozinhar e tá lá a louça cheia de prato, a pia toda lotada, a gente não consegue cozinhar direito. A gente precisa primeiro limpar a bagunça que a gente fez para depois cozinhar. Então, se a cozinha estiver toda bagunçada, cheia de utensílio espalhado e os ingredientes bagunçados, a gente não consegue ter concentração. E o sabor fica sem graça. Então, o resultado não é como esperado, o resultado não é tão bom. Então, se falta foco, o resultado dos pratos vão ficar sem sabor, tá? Se você não prestar atenção, o equilíbrio vai ser afetado. E o que isso tem a ver com o inglês? Tudo a ver. Vamos ver. Ó, se a gente estuda inglês sem foco, a gente perde detalhes importantes. Então, a gente perde detalhes cruciais da língua, por exemplo, o ritmo da fala, vocabulários essenciais, regras de gramática, que às vezes são simples, e a gente, como não tem foco, a gente acaba não entendendo, e a gente precisa voltar 3, 4, 5, 6, 7 vezes no mesmo conteúdo, porque a gente não teve foco, não prestou atenção. A gente não presta atenção em detalhes de pronúncia, e a gente pode acabar entendendo menos conversas que a gente poderia entender melhor. Então, a gente não entende conversas como a gente poderia entender se tivesse prestando atenção, se tivesse um foco maior. A gente pode esquecer também palavras-chave, palavras importantes, que a gente sempre usa. Então, por exemplo, uma palavra simples, né? Good morning. Se a gente não tiver foco, não tiver atenção, pode vir uma outra pessoa, uma pessoa que fale inglês, que seja nativo, e vai falar o good morning para você, você não vai entender. Por quê? Porque você não estava com foco. É uma palavra simples, você já viu várias vezes, mas acabou perdendo esse detalhe, tá? Da mesma forma que a gente não pode esquecer os ingredientes importantes na cozinha, a gente não pode esquecer palavras-chave no idioma, tá? E, além disso, o aprendizado fica uma bagunça, fica totalmente desorganizado. Então, a falta de foco pode levar à desorganização nos estudos, ficar com o material todo espalhado, e a gente pode acabar ficando cheio de informação misturada. Então, se você tem um caderno para estudar inglês, você precisa separar cada pedacinho. Isso é para isso aqui é para vocabulário, isso aqui é para gramática, você precisa ter foco, organização, concentração. É igual cozinhar, é igual virar um chefe de cozinha, tá? E quais são as dicas para a gente manter o foco e a concentração? Primeiro, você precisa ter um cardápio de objetivos. Então, você vai ter que definir metas do aprendizado como se fossem pratos que você quer dominar. Então, eu quero aprender a fazer estrogonofe. Como que eu vou fazer isso? Mesma coisa em inglês. Eu quero aprender a falar sobre minha rotina. Como que eu vou fazer isso? Tá? Você precisa ter metas bem claras. Então, imagine que você definiu como meta conversar fluentemente com nativos em inglês. Você sabe que para você fazer isso, você precisa seguir um conjunto de passos para atingir esse objetivo, assim como seguir uma receita para fazer algum prato específico. Você tem que seguir cada detalhezinho. A próxima dica é manter a sua cozinha limpa. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Manter a sua cozinha limpa. Como assim? Manter o seu ambiente de estudo organizado, como a cozinha também tem que estar organizada antes da gente cozinhar, tá? Se a gente tiver um espaço de estudo organizado,
com o material todo certinho, todo organizado, uma área de estudo livre de distração. Então, pega o seu celular, deixa de canto, a não ser que você esteja usando ele para estudar. Pega o WhatsApp, deixa de canto, porque senão você vai se distrair. Pegar o WhatsApp para responder alguém, quando veja, passou meia hora, você está lá assistindo vídeo no Instagram e parou de estudar. Então, tire qualquer distração de perto de você e foca no que você está fazendo, ok? O próximo passo que você tem que fazer é ter um tempo de cozimento. Como assim? Você não vai ficar igual louco, igual louca, estudando 3, 4, 5 horas por dia. E também nem vai deixar para estudar tudo que você tem que estudar na sexta-feira, ou no sábado, ou no dia da aula. Você não pode fazer isso. Você vai ter que usar técnicas de gerenciamento de tempo. E o que são essas técnicas de gerenciamento de tempo? Quando a gente está cozinhando o brigadeiro, por exemplo, a gente primeiro coloca ele no fogo médio e mexe. E depois a gente coloca ele no fogo baixo. Então, isso é um gerenciamento de tempo, mas é o gerenciamento do fogo, no caso. Então, o que você vai fazer? Você vai planejar o seu tempo de estudo de forma eficaz, sem precisar estudar até chegar à exaustão. Você vai começar com um período de estudo mais intenso, como se estivesse com o fogo alto. Então, você vai sentar, se concentrar e ficar estudando ali, concentrar só naquilo, especificamente naquilo. E depois você vai fazer pausas curtas. Você vai diminuir o fogo para você poder descansar. Desse jeito, assim, se você fizer desse jeito, você vai conseguir manter o seu foco e vai evitar ficar exausto, ficar cansado e pensar, poxa, inglês é um saco, é muito cansativo. Não, não é. É você que está gerenciando mal o seu tempo de estudo. Às vezes você está deixando para estudar tudo que você poderia estudar durante a semana, você está estudando em um dia. Aí não tem como não ficar cansativo, tá? Aqui eu coloquei o mindfulness culinário. Que de acha isso? Você vai praticar, é uma técnica, tá? De concentração. Então, você vai praticar se concentrar só naquilo ali. Então, mindfulness é uma técnica de concentração. Para isso, quando a gente se concentra na cozinha, a gente consegue saborear cada detalhe do sabor. E aqui no inglês, você vai saborear cada detalhe do idioma. Por exemplo, quando você for ler um texto em inglês, você vai se concentrar no que você está lendo. Só no que você está lendo. Você vai prestar atenção em cada detalhe daquele texto. Por exemplo, se você estiver lendo um texto junto com um áudio, você vai prestar atenção na pronúncia, você vai prestar atenção no vocabulário que está ali sendo falado, você vai prestar atenção na estrutura das frases. Por exemplo, por que para fazer a pergunta eu preciso colocar o do na frente? Se a gente tiver essa concentração total, a gente consegue perceber que é um padrão, sempre tem o do, quase sempre, né? Quase em todas as perguntas tem o do. Então, se você tiver com essa concentração total, você consegue prestar mais atenção e perceber isso. Então, pratique também a concentração total, ok? E qual é a próxima dica? Receitas de aprendizado. O que são receitas de aprendizado? Você vai usar recursos que sejam como receitas fáceis para seguir. Toda avó tem aquele livro de receita, né? Livro cheio de receita, que vai lá na cozinha e segue aquela receita, aquele passo a passo, e a comida fica maravilhosa. A comida de vó é muito boa. Você vai fazer a mesma coisa com o inglês, mas em vez de você usar uma receita de comida, você vai usar aplicativos, livros de exercício, sites para aprender inglês, o próprio YouTube. Hoje em dia está cheio de conteúdo na internet, então realmente só não aprende quem não quer, quem não tem um objetivo e quem não tem uma meta. Então você vai usar aplicativos, livros de exercício que possam te dar instruções claras do passo a passo que você tem que seguir, tá? E isso vai facilitar muito o seu aprendizado. Se você tiver dificuldade em procurar sites, procurar aplicativos, que eu sei que às vezes é difícil, né, pensar em alguma coisa além do YouTube, eu tenho um plano de estudo, tá lá no meu perfil do meu Instagram. Eu tenho um plano de estudo de um mês completo, que lá você tem um passo a passo de tudo que você tem que fazer cada dia. É literalmente uma receita para você, como se fosse uma receita de bolo.
É só você pegar e seguir à risca o passo a passo que tem lá. Então, se você quiser, se você estiver precisando de um livro de receita, tem o meu plano de estudo, tá bom? A próxima dica é você praticar como um chefe. Como assim? Todo chefe de cozinha pratica regularmente. Chefe de cozinha não cozinha um dia e depois cozinha só daqui a 3 meses. Cozinha um dia e depois só daqui a um mês, daqui a uma semana. Não. O chefe de cozinha pratica regularmente. Ele está cozinhando todos os dias e está todos os dias aprimorando o que ele já sabe ou aprendendo coisas novas. Então, você vai ter que também praticar como um chefe de cozinha. Praticar todos os dias, fazer exercícios da prática, conversar regularmente em inglês para poder aprimorar as suas habilidades de fala, tá? E depois você vai ajustar o tempero da sua paciência. Porque muita gente, inclusive eu sou assim também às vezes, quer aprender as coisas na hora. Faz uma coisa e acha que daqui a 5 minutos já vai estar tudo certo. É a mania do imediatismo. Mas no inglês não tem como ser assim. A gente tem que praticar a paciência. Por quê? Porque aprender inglês é igual um prato que às vezes demora um pouquinho mais para ficar pronto. Por exemplo, eu amo pudim. Só que pudim demora muito para ficar pronto. Então, se eu for cozinhar um pudim, eu vou ter que ter paciência para esperar ele ficar pronto. É a mesma coisa com o inglês. Se você decidiu aprender inglês, você vai ter que ter paciência para conseguir ver a sua evolução. Você não vai ficar fluente da noite para o dia, você não vai aprender o básico da noite para o dia, então você precisa ser paciente, ter muita paciência e aproveitar o processo. Então, cada coisinha que você aprender, cada palavra nova que você aprender, cada frase que você formular certo, você vai comemorar e ter muita paciência, tá? Igual na cozinha, com o pudim.